Olá, peoples! Essa é a segunda aula de volume de blocos e na aula de hoje nós vamos ver somente exercícios. E se você gostar desse vídeo, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Primeiro exercício. Uma caixa em formato de paralelepípedo retângulo tem as dimensões 30 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Qual é o volume dessa caixa? Primeiro passo. Para a gente começar a fazer esse exercício, eu acho interessante a gente desenhar esse paralelepípedo para a gente visualizar onde é que estão as nossas dimensões. Se você preferir não desenhar e já fazer direto a conta, não tem problema nenhum. Eu vou desenhar só para ficar mais fácil de visualizar. Pronto, já está aqui a minha caixa em formato de paralelepípedo. Agora eu vou colocar as dimensões que o exercício me deu. Ele falou que tem 30 centímetros de comprimento. Então, comprimento é exatamente o tamanho da minha caixa. Ele falou que é 30 centímetros, tá aqui. E 10 centímetros de largura. Largura é exatamente aqui, largura ou profundidade. O exercício falou que é 10 centímetros e 5 centímetros de altura. Pronto, já está aqui. Agora eu consigo visualizar a minha caixa em formato de paralelepípedo. E o exercício quer saber qual é o volume dessa caixa. Para calcular o volume, então, vamos utilizar a formulinha mais geral, que o volume é A vezes B vezes C. Quem que é A, quem que é B e quem é C? A vai ser o meu comprimento, que é 30. B vai ser a minha profundidade, que é 10. E C, a minha altura, que é 5. Então, A vezes B vezes C. A vezes B vezes C. Tá prontinha aqui a minha formulinha de volume. Agora é só fazer a multiplicação entre 30, 10 e 5. 30 vezes 5, 150, vezes 10, 1.500 centímetros. Agora, vamos dar uma olhada na unidade. Eu não usei a unidade 3 vezes, centímetros, centímetros, centímetros. Então, a minha unidade para volume vai ser centímetros elevado ao cubo, porque você multiplicou essas unidades 3 vezes. Então, a minha resposta é 1.500 centímetros ao cubo. Esse é o volume desse paralelepípedo. Exercício 2. Qual é o sólido de maior volume? Um cubo de aresta 4 ou um paralelepípedo retângulo de dimensões 4, 6 e 2? Primeiro passo, eu vou desenhar esses dois sólidos para ficar mais fácil a nossa visualização. Pronto, aqui estão as minhas figuras. Se você não quiser desenhar, não tem problema. Agora vamos colocar os dados que o exercício me deu. O exercício falou que o cubo tem aresta 4. Ele só me deu um valor para o cubo, porque o cubo tem todas as arestas iguais. Se o exercício falou que é 4, então aqui vai ser 4 de comprimento, 4 de profundidade ou largura e 4 de altura. Ele só deu um valor porque todos eles são iguais. E agora para o paralelepípedo. Para o paralelepípedo, ele deu as dimensões 4, 6 e 2. E agora, onde que eu vou colocar cada um desses valores? Se o exercício não me falou quem é a altura, quem é o comprimento e quem é a profundidade. Tanto faz onde você vai colocar qualquer um desses 3 dados. O importante é que você respeite as dimensões. Se ele falou que é 4, 6 e 2, onde for menor, eu vou colocar o 2. Aonde é menor aqui é na profundidade. Então, aqui na profundidade, eu coloco 2. Onde é maior aqui, é o lado do meu comprimento. Então, aqui eu vou colocar o 6. E o 4 eu vou colocar aqui, que é onde está o tamanho intermediário. Ai, professora, mas e se eu errar? Se eu colocar o 6 aqui, o 2 aqui e o 4 aqui? Não tem problema. Na hora que eu fizer a multiplicação, vai dar o mesmo resultado. E o exercício pediu para a gente calcular
quem tem o maior volume, ou o cubo ou o paralelepípedo. Então, a gente calcula separadamente. Vamos calcular o volume do cubo e depois calcular o volume do paralelepípedo. E aí a gente compara quem que é maior e quem é menor. Volume do cubo. A formulinha para calcular o volume do cubo é A vezes B vezes C. E a formulinha para calcular o volume do paralelepípedo também é A vezes B vezes C. Agora é só a gente substituir cada um desses valores. Para o cubo, o A, o B e o C têm os mesmos valores, que é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Então, esse é o volume do cubo, 64. E como as unidades estão em metros, vai ser 64 metros cúbicos, porque eu usei metro, metro e metro, 3 vezes, então vai ser metros cúbicos. E para o paralelepípedo também vou fazer a mesma coisa, eu vou só substituir cada um dos valores. A é 6, que é o comprimento, B é 2, que é a profundidade ou largura, e C é 4, que é a altura. Então, o volume vai ser igual 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, 48 metros cúbicos. Então, esse é o volume do paralelepípedo, 48 metros cúbicos. Então, agora já podemos responder ao exercício. Ele quer saber qual sólido que tem maior volume. O cubo tem 64 e o paralelepípedo tem 48. Então, apesar de eu ter desenhado maior o meu paralelepípedo, ele é menor do que o cubo. O cubo é maior do que o paralelepípedo. Exercício 3. Uma construtora precisa de 12 metros cúbicos de areia para terminar uma obra. Sabendo-se que as dimensões da carroceria de cada caminhão são: comprimento 3,5 metros, largura 2,0 metros e altura 1,0 metros. Quantos caminhões basculantes serão necessários? Teacher, agora complicou, não estou entendendo nada. Calma aí, vamos explicar. Ó, a gente precisa carregar uma quantidade de areia. É 12 metros cúbicos. Ah, eu nem sei quanto é isso. Não tem problema. A gente precisa carregar uma quantidade de areia. E a gente tem as dimensões do caminhão que vai transportar essa areia. Como a gente sabe as dimensões do caminhão, então a gente pode calcular o quanto que esse caminhão consegue carregar de areia, ou seja, o volume do caminhão. Se a gente achar o volume que o caminhão possui, aí a gente vai saber quantas vezes o caminhão vai ter que fazer a viagem para completar esses 12 metros cúbicos de areia. Então, primeiro passo, vamos calcular o volume que o caminhão suporta carregar. Então, primeiro passo, eu desenhei aqui o meu caminhão basculante. Muito ruim, hein? Mas tá bom. Então, vamos calcular o volume que esse caminhão consegue transportar. O exercício falou que de comprimento é 3,5, de largura é 2 e de altura é 1. Então, a altura, eu sei que é essa daqui, já vou colocar ela aqui, ó. A altura é 1. De comprimento é 3,5, já vou colocar aqui. E de largura seria essa distância aqui que eu não coloquei no meu desenho, né? Vou colocar ela bem aqui, ó, pra gente indicar a largura desse caminhão. Se o desenho já estava feio, agora ficou pior. Então, de largura 2, de altura é 1 e de comprimento é 3,5. Agora é só calcular o volume desse caminhão. O volume é A vezes B vezes C. É só eu substituir quem é A, quem é B e quem é C. Então, o A é 3,5, o B é 2 e o C é 1. Então, o volume vai ser igual 3,5 vezes 2 dá 7. 7 vezes 1, 7 mesmo. E a unidade, ele deu todas essas medidas em metro.
Como eu usei metro, metro e metro, 3 vezes o metro, então vai ser metros cúbicos. Esse é o volume do meu caminhão. Só que a gente ainda não terminou o exercício, nós só achamos o volume do caminhão. Mas agora que eu sei o volume do caminhão, eu consigo saber de quantos caminhões eu vou precisar. Eu preciso transportar 12 metros cúbicos. Se o meu caminhão cabe 7, então eu vou precisar somente de 2 caminhões. E esses caminhões não vão transportar a sua quantidade máxima, porque se em cada um cabe 7, então se eles fossem cheios, eu conseguiria transportar 14. Como eu preciso transportar somente 12, eu posso colocar 6 em um caminhão e 6 em outro, e ainda vai sobrar 1 metro cúbico em cada caminhão. Então, a resposta são 2 caminhões basculantes. Quarto e último exercício. Quantos litros de água precisa para encher a piscina abaixo? Sabendo que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de água. Nesse caso, a piscina já está aqui desenhada, então nós não vamos precisar desenhar. O exercício quer saber quanto que a gente precisa de água para encher essa piscina. Então, o primeiro passo é calcular o volume dessa piscina, porque sabendo o volume, a gente vai saber quantos litros de água são necessários para enchê-la. Então, o volume do paralelepípedo, que é essa piscina, é A vezes B vezes C. Então, vai ser 8 vezes 10 vezes 1. Então, volume é igual 8 vezes 10, 80. 80 vezes 1 é 80 mesmo. E a unidade, como está em metro, 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 vai ser 80 metros cúbicos. Então, o volume da minha piscina é 80 metros cúbicos. Ah, então eu vou precisar de 80 metros cúbicos de água para encher a minha piscina? Sim, só que o exercício que é em litros, ele deu que 1 metro cúbico são 1.000 litros de água. Então, agora a gente vai fazer uma regrinha de 3. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de água. Esse dado foi o exercício que me deu. Ele falou que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de água. Como a minha piscina tem um volume de 80 metros cúbicos, eu só monto a regrinha de 3. É importante lembrar de colocar unidade embaixo de unidade. Metro cúbico com metro cúbico. Litro, e aqui o meu X, a minha resposta, eu vou achar em litro. Então, 1 metro cúbico, 1.000 litros. 80 metros cúbicos, X. Agora é só fazer a multiplicação em cruz. Eu sempre dou preferência para começar pelo X. 1 vezes X. X igual 80 vezes 1.000, 80.000. Então, a resposta é 80.000 litros de água. Peoples, espero muito que vocês tenham gostado dessa aula e que ela tenha ajudado. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem, pode deixar aí nos comentários. E não deixe de assistir às próximas aulas e inscrevam-se no canal.